Então, bora lá. Idade do ferro, tá? O que que aconteceu? O pessoal começou a descobrir que existia alguns minerais, algumas coisas que eles podiam bater, dar pancada, aquecia, dava porrada e tudo, e virava metal, né? Então, eles começaram a falar: opa, esse negócio de cobre é interessante, o bronze é melhor ainda, e esse negócio aqui, se eu bater aqui, eu consigo trabalhar com ele? Consigo. Então, o pessoal começou a trabalhar o ferro. Nessa época, o ferro era o ferro fundido ainda. Mais para frente eu vou explicar para vocês a diferença de aço, ferro e metal, tá? Mas com a idade do ferro, novas possibilidades se abriram. Como assim de possibilidade? Primeiro, você tinha um material muito mais resistente, tá? Você conseguiu um corte muito melhor. Você conseguia fazer armas mais leves e que cortavam mais e que perdiam o fio com uma dificuldade muito maior, certo? Você conseguia Em fazer outras, pontas de flecha que penetravam tanto nos escudos quanto nas armaduras do seu oponente. Ia em perguntar? outras, em outras palavras, tinha mais dureza e mais tenacidade. Mais E dureza, exatamente. tenacidade. E mais tenacidade, certo? Então, quando se descobriu o ferro era tecnologia militar, certo? Então, o ferreiro, ele era o equivalente moderno hoje ao engenheiro aeroespacial que fabrica um míssil de cruzeiro que cruza o mundo, entendeu? Então, nessa época, o ferreiro ele era o cara que produzia a arma mais tecnológica da época, tá? Aqui eu coloquei para vocês uma faca feita de aço damasco, certo? O aço damasco, na época, ele era fabricado em Damasco. E aí tinha essa padronagem que vocês estão vendo aí. Acredita-se, hoje o aço damasco ele é feito pela sobreposição de dois tipos de aço. Geralmente utiliza um aço inox e um aço carbono. Então você forja eles, certo? E aí você consegue essa padronagem. Depois que você forjou o material, você faz um ataque químico com ácido, e aí o aço carbono vai ficar preto e o aço inox continua branco. E aí mostra esses padrões, tá? Acredite. Rapaz, você falou do Damasco aí, antes de eu entender como é que funcionava, eu achava que o aço Damasco era coisa de outro planeta, né? Aham, Mas se você for ver como é que faz, entre aspas, é algo simples, né? é algo simples. Mas quando você não conhece, quando você não entende, parece tecnologia alienígena, né? E Exatamente, exatamente. E até bom que você falou da questão da revelação aí, né? Como é que eles fazem para revelar? uhum. E outra curiosidade, vocês já viram algum filme, alguma coisa assim, tipo assim, não, porque caiu um meteoro e aí o ferreiro foi lá, pegou o meteoro, forjou o meteoro e virou uma espada que ninguém consegue derrotar? Já viram alguma coisa assim Sim, em filme, né? em filme? Sim. Aquilo lá é um retrato de algumas lendas que surgiam, entendeu? O que que acontece? Existem alguns casos, existe até uma, eu esqueci de colocar isso. Existe até uma adaga de um faraó egípcio. O que que o pessoal fez? Achou o meteoro, aqueceu e conseguiu forjar aquele meteoro. Aquilo lá era aço, entendeu? Ferro fundido. Só que imagina você ter uma espada ou uma adaga de ferro fundido, enquanto todo mundo tinha uma espada ou adaga de bronze. Cara, é tecnologia alienígena. Aquilo lá é um negócio surreal, entendeu? Então, e ainda era mais difícil ainda, né? Que você tinha que achar um meteoro que caiu para poder trabalhar ele. Hoje a gente consegue, a gente tem isso em casa, tá? Quem aí não tem uma faca com aço bom, entendeu? Hoje tecnologia alienígena faz parte do nosso dia a dia. Mas durante muito tempo, isso era uma coisa muito cara. Muitas vezes só os reis, os faraós tinham acesso, certo? Ou então os guerreiros de elite tinham acesso durante muito tempo, tá? Então, eu falo que o equivalente moderno à espada é o fuzil, né? Então, o fuzil hoje seria o equivalente moderno à espada. Então, bora lá. Isso aqui eu trouxe para vocês são algumas imagens
algumas da Idade Média, tá? E outras da Revolução Industrial, da produção do aço, tá? O que que eles faziam? Pegavam um minério de ferro, certo? Misturava no início, né? Misturava com carvão vegetal, usava um equipamento chamado fólio. E aí o que que acontecia? Fazia fogo. Só que só fazer fogo, pôr fogo nisso aqui não resolve, tá? Para você conseguir atingir a temperatura suficiente para você aquecer o aço e conseguir moldar ele forjando, você tem que injetar oxigênio, entendeu? Então, para você trabalhar o aço, você teve que desenvolver uma ferramenta chamada fole, tá? O que é isso? Ele é tipo uma sanfona, certo? Geralmente era feito de couro, couro bovino, tá? E aí ele abria e fechava, e quando você abre e fecha, ele injeta ar, entendeu? Então, se você está em casa e você quer fazer um fogo para poder forjar alguma coisa, o que que você precisa? Carvão vegetal para fazer churrasco, certo? Uma churrasqueira, ou então você fizer uma pilha de tijolo, você já consegue fazer isso, certo? Aí depende, se você quiser sofrer um pouco, faz o fole. Se não quiser, você usa um fole elétrico. Se você não tiver, você rouba da sua esposa. Sua esposa vai ter um fole elétrico aí na sua casa, eu tenho certeza. Alguém Secador descobriu de o que cabelo. seria um fole elétrico? Secador de cabelo. Secador de cabelo. Secador de cabelo. Secador, soprador térmico. Exatamente. Entendeu? Então o que que você vai fazer? Você vai jogar oxigênio no carvão, certo? Aquela brasa ela vai aquecer muito mais, entendeu? E aí você consegue forjar o aço. Ou então você consegue derreter alumínio, ou então cobre, tá? Então vocês estão vendo que um pouquinho de conhecimento, você já consegue fazer alguma coisa? Então, se, como se diz, vamos brincar aqui, se acabou a tecnologia hoje, imagina que deu um pulso eletromagnético, queimou tudo. Pelo menos isso você já tem noção de como fazer trabalhar o metal, entendeu? Já dá pra pegar uma coquilha e fazer projétil, fazer pólvora negra. Exatamente, exatamente, essa é a ideia, entendeu? Pólvora com um pedaço de fósforo. É. Aí para fazer pólvora, sabe onde você vai achar um enxofre? Não. Caverna, cocô de morcego. Ah, Cocô de morcego. Eu não sei se é onde vocês tem caverna, mas igual aqui em Goiás, aqui perto, tem muita caverna, sabe? Com cocô de morcego você consegue extrair um enxofre. E aí o restante fica mais fácil para poder fazer pólvora. Aqui na MS, morcego tem debaixo da telha do telhado. E de monte. Mais fácil ainda, né? Aqui na fazenda também dá, muito dentro de casa, esse tipo de coisa. Vai colhendo as bostas dele, e vai guardando. Na hora que pode precisar, fabrica pólvora aí. É o famoso Gorno. Isso, exatamente. Então, pessoal, vocês conseguem entender que. Ah, outra coisa. É, o que que geralmente uma indústria de, de aço tinha perto? Um rio, tá? Por que um rio? Vocês olharem a foto da esquerda, a foto de cima da esquerda, tá vendo? Vocês estão vendo uma roda? Tá vendo essa roda? Isso é uma roda d'água. Então, em vez de ter alguém lá batendo o fole para poder soprar, jogar oxigênio dentro do forno para poder gerar o aço, o que que eles faziam? Botava a roda d'água para girar, a roda d'água acionava o fole jogava oxigênio e você ia produzindo aço. Entendeu? Vocês observarem o tamanho dessa foto aí? Observa o tamanho das pessoas pro tamanho do forno, pro tamanho da roda d'água. Vocês viram que esse negócio aí é gigante, né? Então, toda a indústria que produz aço geralmente é tamanho gigantesco. E geralmente, quando você começa, você liga um alto forno para poder produzir aço, você não desliga ele. Deixa tocar durante muitos anos. Entendeu? Hoje, na indústria de produção de aço, uma siderúrgica,
Um forno de produção, ele trabalha aí 20 anos fácil, tá? Então, ininterrupta. A produção ininterrupta.